Olá, mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, trazendo até você a Palavra de Deus, nesta série de estudos sobre a vinda de Jesus. O Senhor nos falou como seria a sua vinda, as Escrituras nos revelam desde o Antigo Testamento. Em todos os livros nós podemos ver esta nota do futuro, Deus falando sobre as coisas que aconteceriam no futuro, aqui na Terra e por toda a eternidade. Jesus nos fala e nos conta uma parábola sobre a sua vinda, a parábola da figueira, anunciando a vinda do Senhor. Vamos ver o que a figueira nos fala sobre a vinda de Jesus? Vamos ver o significado desta figueira, o que ela simboliza. Deixe seu coração aberto para ouvir o Senhor, para entender a sua vontade e a sua palavra, estar preparado para a vinda de Jesus. O programa Os Gideões está começando. Muito bem, a palavra de Deus é maravilhosa em cada um dos seus conceitos, em tudo aquilo que ela nos mostra, principalmente com relação ao futuro, as coisas que haverão de acontecer. Quando Jesus trouxe esta palavra sobre o sermão profético a respeito da sua vinda, ele já falou que o templo seria destruído, Jerusalém seria destruída. Ele falou que o povo judeu, o povo de Israel, haveria de voltar para a sua terra. Ele falou sobre o tempo final, quando ele viria, falou sobre o arrebatamento da igreja. E o Senhor nos mostra em cada detalhe o cenário mundial preparado para a vinda do Senhor. Vamos então tomar a nossa Bíblia? Vamos ver o que o Senhor nos diz. Abra em Mateus capítulo 24. Vamos ler do verso 32 e também o 33. Diz assim: Aprendei, pois, a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Bem, Jesus está falando aqui de uma maneira sucinta sobre a sua vinda, falando a respeito da figueira. O que simboliza a figueira? O que é a figueira nas Escrituras? A figueira simboliza Israel. A figueira nos mostra Israel. Israel voltando para a sua terra, Israel sendo estabelecido novamente como uma nação entre as nações da terra. O povo judeu ficou espalhado na diáspora desde que Jerusalém foi destruída, espalhado por todas as nações do mundo. Vieram como colonos para o Brasil, foram como colonos para os Estados Unidos, encheram a terra, a América Latina, a Ásia, a Europa, a África, a Oceania, em todas as nações há judeus. Em todas as nações e para todas as nações foram espalhados os judeus. O Senhor disse que o seu povo seria bênção para as nações. Ele disse para Abraão: Abraão, eu te abençoarei e tu serás uma bênção. O Senhor disse: eu te abençoarei e você será uma bênção para todas as famílias da terra. Sim, Israel é bênção para as nações. Quando nós olhamos o desabrochar de Israel nos nossos dias, quando vemos quantas coisas o povo de Israel fez para o bem da humanidade, vamos descobrir que uma grande parte, ou melhor, o maior número de prêmios Nobel foram exatamente para as mãos de judeus. Judeus da Europa, judeus de Israel, judeus trazendo na tecnologia, na filosofia, na ciência, nas pesquisas, contribuições, sendo beneméritos da
humanidade, benfeitores. Porque Israel, Deus colocou para ser bênção nas nações. No início, Israel, o povo de Israel, era um povo, tinha uma raça, tinha uma cor de pele, de olhos, de cabelo, um tipo físico, uma estatura, uma postura, e então, sendo espalhados por toda a terra, eles se misturaram, casaram com os povos da terra, e então o DNA veio fazer parte de Israel. Tem judeu parecendo o japonesinho, o chinesinho, o coreano, parecendo europeu, alto, ruivo, olhos azuis, judeus africanos, como da Etiópia, negros, judeus como os índios, os indígenas do Peru, com a sua pele morena, o seu cabelo escorridinho, bem pretinho, judeus. Todos os povos, de todos os povos, as raças se misturando, trazendo para Israel hoje não apenas uma raça, um tipo físico, mas trazendo as nações, que foram abençoadas com a sua presença e agora se reúnem em Israel, abençoados. Sim, porque a palavra do Senhor disse: farei de ti uma bênção para todas as nações da terra. E Jesus disse que era para olharmos para a figueira. A figueira é Israel. A figueira simboliza Israel. Jesus contou uma parábola de um homem que plantou uma figueira, cuidou dela, tinha também uma vinha e não davam fruto. E o Senhor disse: mande cortar, não dá mais para continuar. Mas o lavrador disse: me deixa estercar, me deixa cuidar, me dê mais um ano, me dê mais um prazo, e eu cuidarei desta figueira, eu cuidarei desta videira, e ela vai produzir. E então foi dada mais uma chance. Israel rejeitou Jesus. Israel não reconheceu o seu Messias. E a diáspora veio, e em várias nações, judeus se converteram a Cristo. Judeus se tornaram cristãos em vários lugares do mundo e hoje, em toda a terra. Temos hoje a Igreja Judaico-Messiânica, uma igreja de judeus que cuidam e que são judeus como nação, mas têm o coração e a vida de cristãos. Sim, porque o Senhor alcança, com Cristo, alcança a salvação a todas as nações. E ele disse: quando a figueira se renova os seus ramos, as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. O verão é quando a terra está mais próxima do sol. É quando há calor, mais luz, os dias são maiores, as noites são menores. O sol da justiça é Jesus. O verão é a vinda dele, o sol mais próximo, o dia mais claro. E a figueira anuncia a vinda do verão. Israel sendo nação, os judeus voltando para aquela terra, tendo uma bandeira, um hino, estando assentados entre as nações, na Organização das Nações Unidas, ali estando a nação de Israel. É como a figueira brotando, renovando as suas folhas, dando os seus figuinhos. Olha o que nos diz Cantares, no capítulo 2, o 13 e o 14. Salomão escreve assim: a figueira começou a dar os seus figos, as vides em flor exalam seu aroma. Levanta-te, querida minha, formosa minha, e vem. Pomba minha, que andas pelas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o rosto, faz-me ouvir a tua voz, porque a tua voz é doce e o teu rosto amável. Que texto maravilhoso! Ele se refere a Israel e à igreja. Aqui tem duas árvores, podemos dizer, duas plantas preciosas, a figueira e a videira. A videira é a igreja. Jesus disse: eu sou a videira verdadeira e meu Pai é o agricultor.
Jesus disse que Ele é a videira. Os cristãos, Cristo é a videira. A figueira é Israel. Tanto a figueira quanto a videira são sinais da vinda do Senhor. Como assim? A figueira começou a dar os seus figos e as vides estão em flor. E o Senhor então chama: levanta-te e vem. Ou seja, o arrebatamento da igreja está próximo quando a figueira começa a dar os seus figuinhos, quando Israel começa a produzir fruto, quando começa a haver conversão em Israel, quando Israel começa a se estabelecer tendo respeito mundial como nação, mas também produzindo fruto para o qual existe. O fruto é reconhecendo Yeshua como seu Messias. São milhares de judeus cristãos, milhares espalhados pela terra e em Israel. Ele diz: pomba minha que anda nas fendas dos penhascos, no esconderijo das rochas escarpadas, mostra-me o teu rosto, faze-me ouvir a tua voz. O Senhor aqui está falando nesse texto da posição da igreja e da posição de Israel na vinda dele. A igreja exalando o seu perfume. O perfume é exatamente a comunhão, é a oração, é a adoração, é uma vida de profundidade com Deus, é esse perfume da comunhão com o Senhor que tem acontecido. E graças a Deus, o Ministério Gideões 24 horas diante do Senhor tem sido um fator profético anunciando a vinda de Jesus. Tem sido uma ferramenta nas mãos do Senhor para preparar a igreja para a vinda de Jesus. Levantando oração, adoração, levantando da igreja o suave aroma da vide que está em flor. Estamos preparando a vinda de Jesus. E é isso que nos diz esta parábola de Jesus. A figueira, Israel. Muitos judeus se convertendo através de sonhos e visões com Jesus. E a igreja orando, adorando e deixando subir o seu perfume de adoração em preparo para a vinda de Jesus. E você, está pronto? Está pronto para a vinda do Senhor? Está pronto para dizer Maranata? Então vamos orar. Feche os seus olhos, curve a sua fronte, se for possível, se ajoelhe. Ore comigo dizendo assim: Senhor, eis-me aqui em Tua presença. Eu abro o meu coração e te convido a entrar em minha vida. Te convido, Senhor, a cear comigo, pois eu quero cear contigo. Te convido, Senhor, a passar em revista a minha vida. Vê se há em mim algum caminho mau, vê se há em mim alguma coisa que não te agrada. E perdoa, e limpa-me. E enche-me do teu Espírito Santo, pois eu quero estar pronto para este dia glorioso. Usa-me para orar, adorar e pregar a tua palavra. Usa-me para ser uma bênção em tuas mãos. Eis-me aqui para te amar e te servir enquanto eu viver. Recebe-me, Senhor, e usa-me para a glória do teu nome. Eu oro em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus. Como é bom orar, como é bom buscar o Senhor, como é bom deixar este perfume subir aos céus e agradar o coração de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Até o nosso próximo encontro aqui na Rede Super e acesse o nosso site, acesse as nossas redes sociais, conheça este ministério maravilhoso, Gideões 24 horas diante do Senhor, e seja você também um Gideão do Senhor. Até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.